Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais um vídeo aqui nesse domingo e eu espero que vocês gostem, eu espero que o Senhor fale com vocês, fale comigo primeiro e depois com vocês. Hoje, eu sempre, como eu digo, eu faço uma oração todos os dias todos os meus dias quando eu começo, eu faço um devocional e eu sempre peço a orientação, a instrução do Senhor para o meu dia, naquilo que eu vou fazer, para que eu não me perca uh, fazendo coisas sem importância, para que eu tenha mais foco, para que Ele me conduza a coisas que realmente vão frutificar na minha vida, na vida de outras pessoas. E é assim que eu aprendi há 20 anos, desde que eu o conheci, né? Praticamente há 20 anos, há 21 anos. Desde que quando eu o conheci, eu sempre faço o meu devocional, a minha oração de manhã e eu peço que ele me mostre o que é prioridade, o que eu devo fazer naquele dia. Porque senão as coisas vão acontecendo e a gente acaba terminando o dia sem fazer nada, nada produtivo. Então eu vou falar hoje, eu pedi orientação e eu senti no meu coração e já assistindo aí uma outra live eu já tive essa confirmação, porque Deus ele fala e confirma. Eu vou falar sobre ansiedade. Eu tenho visto nos jornais, conversando com as pessoas, que muitas e muitas pessoas estão aí acometidas desse mal, da ansiedade, do estresse, muitas vezes até mesmo da depressão, pela correria do dia a dia, pela incerteza do amanhã, principalmente depois da pandemia, medo de morte, medo do desemprego, medo das dívidas, medo de uma série de coisas. E nós temos aqui, dentro da Bíblia, dentro da palavra, a resposta para todos os nossos problemas, para qualquer pergunta que a gente fizer. Sempre o Senhor fala conosco dentro da palavra. Então hoje a gente vai falar sobre ansiedade e vamos ver o que é que o Senhor tem para nós aqui dentro da palavra a respeito desse assunto ansiedade. Então, peço que vocês que estão assistindo agora no começo, deixa aquele like, porque aqui dentro dessa plataforma o que é importante para nós é o seu like, é a sua inscrição, porque através da inscrição você fica sabendo de todos os vídeos que eu posto e através do seu like a plataforma ela entende se você gostou ou não do vídeo, se esse vídeo é bom para que ela coloque para outras pessoas, mostre esse vídeo para outras pessoas. Então, para aqueles que já são nossos, deixa o like e compartilha com bastante pessoas que vocês acham que vai ser importante assistir escutar o que o Senhor tem aqui para nós. E para aqueles que estão chegando agora, se inscreva no canal. Eu deixo sempre aqui, ó, o lembretezinho. Se inscreva no canal, clica naquele sininho que tem lá, porque as notificações vão chegando para você conforme eu posto os vídeos. Os vídeos aqui no canal são de terça, sexta e domingo. Terça e sexta é vídeo de rotina de dona de casa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo também, assista os vídeos de terça e de sexta-feira. Compras no mercado, faxina, limpeza, organização de geladeira, organização de armário, bate-papo, lojas. Às vezes eu vou em lojas, eu mostro para vocês as lojas aqui de São Paulo. Eu moro em São Paulo capital, às vezes você mora em outro estado, mora até em outro país. Então, vocês ficam sabendo de lojas que tem, de locais, de lugares, passeios, parques. Onde eu for, eu vou levando vocês nos vídeos de terça e de sexta. E nos dias de domingo, a gente bate um papo sempre a um assunto importante e sempre à luz da palavra. Sabendo o que é a palavra, o que é a Bíblia, o que é que Deus tem a dizer para nós a respeito desse assunto. Então, esses são os vídeos aqui do canal. Então, eu espero que vocês gostem. Aqueles que já são nossos, deixa o like, compartilha. Eu tenho também o Instagram. Então me visita lá no Instagram, eu sempre deixo o endereço aí na tela e o link lá na descrição. E lá eu vou postando o que acontece, né? São blogs do que acontece no dia a dia.
Então vocês vão me conhecer um pouquinho melhor. São coisas diferentes do que acontece aqui no canal. Bom, então, deixa de papo e vamos para a vinheta. Vem comigo! Então, amores, o assunto de hoje é ansiedade. Como a ansiedade tem aí pego, né? Tantas pessoas que já tinham, já sofriam com esse mal e pessoas que nunca tiveram ansiedade, mas veio a Covid, veio o confinamento, veio a perda de emprego, veio a perda de um ente querido, né? Vieram as dívidas e a ansiedade chegou. Quantas pessoas não conseguem dormir à noite? Quantas pessoas têm problema de estômago? Tem enxaqueca? Tem até mesmo dor no corpo, dor nas articulações. Vocês sabiam que a ansiedade provoca tudo isso? Taquicardia. Quantas pessoas acham que estão infartando, mas não é infarto. É ansiedade. E muitas pessoas vão ao médico, tem que tomar remédio, né? Tomar às vezes um calmantezinho, um relaxante, alguma coisa para conseguir levar a vida. Então, é um mal que abate aí muitas pessoas. E vamos ver o que é que o Senhor tem para falar conosco aqui na palavra sobre ansiedade. Porque se vocês não estão acostumados a ler a Bíblia, esse livro, ele nos ensina muito sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Então, eu vou começar aqui lendo em Filipenses, livro de Filipenses, capítulo 4. Então, primeiro eu vou dar uma geral para quem não conhece Bíblia, para quem não está acostumado a ler Bíblia. Bom, aqui nesse capítulo, nesse livro, quem fala conosco é Paulo. Quem é Paulo? Paulo é o apóstolo Paulo. Paulo é um apóstolo, é um dos maiores apóstolos aí daqui da Bíblia. E quem era Paulo? Paulo, ele se chamava Saulo e ele era um perseguidor de cristãos. Era um homem mau, um homem que não tinha nenhuma intimidade com Deus, que não conhecia Deus, servia a outros deuses e que não gostava de cristão. Se ele soubesse que tinha um cristão ali por perto, que estava falando de Jesus, ele dava um jeitinho de chegar até a pessoa e matava o cristão. Então era um homem sanguinário, era um homem mau. Mas Deus, ele é aquele que olha dentro de nós, lá dentro, no nosso coração, né? E ele sabe quais são as verdadeiras intenções do nosso interior. Muitas vezes aquilo que a gente externa, aquilo que a gente faz, nossas atitudes, nossas palavras, elas não mostram, na verdade, quem realmente nós somos. Ela apenas externa problemas que nós temos, traumas que passamos, né? Alguma situação que acabou nos levando a esse tipo de comportamento. Porém, o Senhor é aquele que vê lá dentro quem realmente nós somos, qual é a nossa essência. E quando ele acha algo de bom, ele trabalha, ele vem trabalhando em nós. Porque ele sabe que o que importa é o que está lá dentro. Mas muitas vezes o que está lá dentro está aprisionado por muitos sentimentos, por muitas experiências ruins. Mas ele é aquele que pode libertar a mim, a você. Ele já me libertou de muita coisa do meu passado. E pode libertar você e pode libertar qualquer pessoa. E ele fez o quê? Ele viu que tinha algo bom lá dentro. E aí ele foi criando situações para que Saulo o conhecesse, tivesse um encontro com ele. Até que os olhos de Saulo foram abertos, o coração dele foi quebrantado, ele conseguiu enxergar a vida que ele estava levando,
viu que era uma vida horrível, péssima. Ele se arrependeu de tudo que ele fez perante o Senhor de coração. O Senhor o perdoou, o Senhor trabalhou na vida dele e ele se tornou o maior apóstolo que a Bíblia nos mostra. Ele foi completamente transformado. E ele se tornou um missionário. Ele tinha missões do quê? De ir até outras cidades, outros povos e falar, levar as boas novas, levar o evangelho. Falar para eles quem era esse Deus que o libertou. Ele tinha um testemunho. Então, aos poucos ele foi ficando muito conhecido como um homem de Deus. E ele foi fazendo reunião de pessoas em cada lugar que ele ia. Ele deixava ali uma congregação, ele deixava um agrupamento de pessoas para que quando ele saísse dali e fosse para outro lugar, aquelas pessoas dessem continuidade àquilo que ele tinha começado. Cuidasse até mesmo daquelas pessoas que ele tinha falado do Senhor, falado de Deus, e as pessoas também aceitaram se abrir a esse Deus, a esse Senhor, para que houvesse mudança em suas vidas. Só que no começo, quando a gente tem um relacionamento, sempre tem que ter pessoas ali que cuidam de nós, né? Porque estamos ali no começo engatinhando, né? E então o que ele fazia? Ele tinha aquelas pessoas que ele deixava naquele local para cuidar, né? Para que aquela chama que foi acesa não se apagasse. E ele esteve certa vez em Filipo. Filipo é a cidade dos filipenses. E ali também ele deixou ali uma congregação. Algumas pessoas que enquanto eles estavam ali caminhavam, andavam com ele e também ajudavam ali na obra de Deus, levando a palavra, indo visitar pessoas. E agora, o apóstolo Paulo se encontra em Roma. Só que ele sempre mandava cartas, né? Ele ia indo para outros lugares, mas ele sempre, ali naquela época não é que nem hoje, gente. Hoje a gente tem internet, é rápido, né? Temos WhatsApp, mas naquela época não, era cartas. Então ele sempre enviava cartas para aquelas congregações, para aquelas pessoas que ele deixava naquele lugar, para saber o que estava acontecendo, como que estava indo ali os trabalhos, se tinha algum problema, alguma dificuldade, para que ele pudesse ajudar. E assim era a vida de Paulo. E aqui em Filipenses 4, o que a gente vê? Ele manda uma carta, aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 1. Ele manda uma carta para os filipenses. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, as cartas dele sempre começavam como? Fazendo saudação e sempre dando um conselho. Olha, se mantenham firmes ali, naquela missão ao qual o Senhor os preparou. E aí, descendo mais, no versículo 2, ele fala: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então, quem era Evódia e Sintique? Eram duas mulheres que também ajudaram na obra quando ele esteve ali. E então eram cristãs também. Só que aqui ele está falando, e a Bíblia não nos relata com mais detalhes, que Evódia e Sintique estão com algum tipo de problema entre elas, problema de relacionamento, alguma coisa aconteceu ali. Então eles estão pedindo o quê? Continuando no 3. A ti, fiel companheiro de jugo. Quer dizer, ele está falando com uma pessoa que também andou com ele. Também peço que as auxilie quem? Evódia e Sintique, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente. Clemente é um outro
é um outro homem que também fazia parte ali, que faz parte da congregação. E com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, todos aqueles que ajudaram o apóstolo Paulo a levar a palavra, as boas novas, e que continuam ali, né? Cuidando uns dos outros. Então, aconteceu alguma coisa entre Evódia e Sintique, que não nos é relatado, e ele está pedindo, ele ficou sabendo, ele está pedindo que ali aqueles cooperadores cuidem, vejam o que aconteceu e cuidem para que o que está acontecendo entre elas seja ali acertado, né? Que elas consigam se acertar naquela situação, pensem concordemente no Senhor. Então, que elas lembrem de tudo que foi ensinado, tudo aquilo que o Senhor ensinou a elas. E o Senhor nos ensina a amar uns aos outros, como a nós mesmos. Então, se elas eram companheiras de caminhada, levando a palavra a outras pessoas, então elas têm que lembrar daquilo que o Senhor as orientou, e elas não podem ficar assim, separadas, em divergência. Elas têm que continuar caminhando com aquilo que o Senhor espera delas. E ele pede ajuda, porque ele não pode estar ali naquele momento, mas ele pede ajuda daqueles que estão ali por perto. Aí ele continua no capítulo 4, no versículo, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, quer dizer, que o nosso comportamento, o comportamento de quem anda com o Senhor, o comportamento de quem aceitou entregar sua vida para que o Senhor dirija, o comportamento da pessoa que se diz cristã, que quer seguir os passos de Cristo, tem que ser um comportamento moderado, tem que ter equilíbrio. Porque o mundo que a gente vive, nós somos de carne e osso. Nós enfrentamos todo dia muitos problemas, né? Discussões, tentações, problemas às vezes no serviço, na escola, em casa mesmo, com o marido, com a esposa, com filhos, a adolescência dos filhos, a infância dos filhos, ou com uma pessoa mais idosa. A gente enfrenta todo dia N problemas no trânsito, né? Indo para o trabalho. Então ele diz o que? Ele nos orienta que a gente deve ter moderação. Nós não podemos ser pessoas muito impulsivas, né? Pessoas que se enraivecem rapidamente, ou pessoas que tomam decisões muito rápido, ou pessoas que falam tudo que vem na mente, né? Que vem na cabeça, já vem direto para a boca, não tem um filtro. Não, ele diz que nós temos que ter moderação, porque todas as vezes que a gente age por impulso, a gente depois acaba se arrependendo, porque a gente acaba fazendo besteira, falando besteira. E aí ele fala no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então ele está explicando o quê? Ele está repetindo, né? Porque eles já sabem tudo isso, mas ele está lembrando que a gente não deve andar ansioso, que as coisas que acontecem ao nosso redor, no nosso dia a dia, uma dívida, uma discussão, um problema no trânsito, um problema no serviço, uma conta que a gente não tem dinheiro para pagar, alguma coisa que aconteceu errado, não do jeito que a gente esperava, que isso não nos deixe ansioso. E que, ao contrário, a gente deve entrar em oração. Toda vez que a gente vê que acontece, que começou a acontecer isso conosco, que a gente está começando a ficar preocupado demais, a gente não dorme, a gente só fica pensando naquilo, a gente deve fazer o quê? Tá na hora da gente ir conversar com Deus. Então a gente vai lá pro nosso cantinho,
A gente conversa com Deus, a gente faz uma oração, a gente canta um louvor, a gente abre a palavra, a gente lê um versículo, a gente coloca o que a gente chora nos pés do Senhor. Por quê? Porque somente Ele pode resolver determinadas situações e principalmente nos acalmar. Porque quando a gente está calmo, a gente consegue ver uma solução. Mas quando a gente está nervoso, ansioso, preocupado, parece que a gente fica cego, vem uma cegueira e a gente não enxerga mais nada. Mas quando a gente vai e volta ao Senhor, e expõe tudo para Ele, Ele vai trabalhando no nosso interior, vai nos acalmando e Ele traz à luz uma solução, um pensamento. E se fizermos isso, diz no 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o mundo, ele fala muito de paz, mas a paz do mundo não é a mesma paz de Deus. Aqui está falando que a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Excede quer dizer o quê? Ela é muito maior do que qualquer tipo de entendimento humano. Aquilo que a gente entende por paz não chega nem aos pés da paz de Deus, porque quando o Senhor vem e nos dá paz, Ele trabalha lá dentro. E pode estar acontecendo o que for do lado de fora, ao nosso lado, nada mais nos abala, porque nós estamos com a paz de Deus. E como que a gente consegue essa paz de Deus? Entrando em oração e súplica. E ações de graça. O que é ação de graça? É agradecimento. Então, olha, Senhor, olha, aconteceu isso, está acontecendo isso no meu serviço. Olha, lá no meu serviço tem um chefe que pega no meu pé. Olha, Senhor, eu estava esperando aí uma promoção e não veio, a promoção foi dada para outra pessoa. Olha, tem uma pessoa lá no meu serviço que ela me explora demais, ela me humilha demais, ela não me leva a sério. Olha, lá na minha escola, as outras crianças, os adolescentes, eles fazem bullying comigo, eles não me deixam em paz. Olha, eu não estou conseguindo me entender mais com meu marido, eu não estou conseguindo me entender mais com a minha esposa. Olha, tá difícil, eu tenho filhos adolescentes, tá difícil, eles estão rebeldes, eles não me obedecem. Situações que acontecem na nossa vida. Mas, Senhor, estou aqui aos seus pés, pedindo, Senhor, me dê paz, me dê a sua paz, me ensina, me mostra o caminho, me dá sabedoria, como que eu devo agir, o que eu faço nessa situação, me dá paz, tranquiliza meu coração, tira toda essa ansiedade, tira esse nervosismo. Senhor, fica comigo, fala comigo. Então, aí, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, quer dizer, ele vai guardar, ele quer dizer o quê? Ele vai deixar o seu coração ali quietinho, longe de toda aquela preocupação e a sua mente também. Então, aqui está a resposta. Quando estamos ansiosos, paramos tudo e vamos aos pés do Senhor. Vamos ali chorar, orar, suplicar, pedir, expor, agradecer. Senhor, muito obrigado. Eu sei que eu tenho, apesar de tudo, eu tenho o Senhor do meu lado. E eu sei que o Senhor vai me ajudar a resolver essa questão, esse problema. O Senhor vai me ajudar a sair dessa situação. É isso. E Ele vem e traz a paz dEle. Aí, continuando no 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então ele está querendo dizer o quê? Que toda guerra, toda confusão na nossa vida começa aqui na mente. A Bíblia diz que nós temos o inimigo de nossas almas.
que é Satanás. E ele, o trabalho dele é ficar ao nosso derredor aqui, usando os demônios dele, tentando contra a gente. Ele não pode ver a gente em paz, porque, né, como eu já disse no domingo passado, ele não pôde tomar o lugar de Deus, então ele vem querendo tomar o nosso lugar. Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus, amados do Senhor. Ele quer ocupar esse lugar. Então ele está sempre ali, colocando discórdia, confusão, contenda, tentação. Só que é aqui que ele age, na nossa mente. Nossa mente é um campo de batalha dele, mas se a nossa mente estiver vazia, ele ocupa. E ele coloca só pensamentos ruins. Mas nós devemos preencher a nossa mente com o quê? Com tudo isso. Com o que é respeitável, com o que é justo, com o que é puro, com o que é amável, com o que tem boa fama, né? Com o que é verdadeiro. Com as coisas de Deus. A gente tem que preencher nossa mente com coisas boas. Porque se a mente estiver preenchida, não tem como ele entrar. Se a gente preencher com as coisas de Deus, não tem como. O Senhor ele faz um bloqueio. Não entra nada, nenhum tipo de pensamento ruim. Não entra. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então, está falando dele, porque ele se transformou. Ele era um homem mau, um homem ruim. Ele teve encontro com o Senhor, ele se arrependeu. E a partir daí, o Senhor mudou a mente, a maneira dele pensar. Então, ele se tornou um exemplo para o povo. Então, ele diz, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que as pessoas que estavam ali, ele recebeu as palavras, tudo aquilo que eles ouviram dele, tudo aquilo que ele viu segundo o testemunho de vida dele. Praticai, faça igual, faça da mesma maneira, porque aí o Deus de paz será convosco. Então o Senhor coloca paz na sua mente, no seu coração. Bom, aí ele continua falando, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então ele está falando o quê? Ele teve muitas experiências. Ele já esteve na fartura e na escassez. Porque Paulo, por pregar a palavra de Deus, ele foi preso, né? O povo reconhecia ele como um apóstolo, aquele que falava que Deus falava através dele. Porém, muitos não. E muitos se incomodavam todas as vezes que ele estava numa cidade ali falando das coisas de Deus, porque através deles havia cura, né? O Espírito Santo curava, libertava. E para muitos poderosos isso não era conveniente. Então ele era preso muitas vezes. E quando preso, ele não tinha nada. Ele era humilhado, ele passava fome, mas nem por isso ele se afastou de Deus. E é o que acontece conosco, a gente não pode, quando está passando por uma situação, se afastar de Deus. É muito pelo contrário. É aí que nós temos que se aproximar mais ainda de Deus. Então, aqui está o que Deus diz para nós a respeito da ansiedade. Como é que nós temos que nos comportar quando a ansiedade chega? Pensamentos bons dentro da mente, dobrar nosso joelho, orar,
clamar por Deus, suplicar, contar o que a gente está passando, louvar Ele, agradecer o que a gente tem, ser grato. E cuidar da mente, do coração. Mente vazia, diz o mundo, oficina do diabo, não é um ditado popular? É isso. A nossa mente, ela sempre tem que estar ocupada com aquilo que vem da parte de Deus. Porque ansiedade não vem de Deus. Quem coloca a ansiedade, a depressão, é o adversário. Porque ele quer que você caia, ele quer que você fique longe de Deus, ele quer que você fique sozinho, tua mente vazia, para ele ir lá e te manipular como uma marionete. Porque ele sabe que se você estiver ligado, se você estiver ligado com o Senhor, se a sua mente estiver ocupada com os pensamentos, com as coisas, a palavra do Senhor, ele não consegue entrar. Então é uma proteção. As palavras, a paz que o Senhor te dá, tudo é uma proteção, uma blindagem para que você não seja atingido pelas coisas ruins que o adversário manda. E aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Então, essa frase ela é muito usada em tudo quanto é lugar. Só que muitas vezes a pessoa só fala da boca para fora, tudo posso naquele que me fortalece. Será que essa pessoa acredita mesmo que ela pode tudo naquele que a fortalece? Porque se ela acreditasse, ela quando viesse a adversidade, quando viesse o problema, ela não iria se abalar. Porque ela saberia que tudo ela pode naquele que a fortalece, em Deus. Então muitas coisas são faladas da boca para fora. Muitas coisas. E tem outras passagens aqui na palavra que também fala de ansiedade. Deixa eu ver aqui. Olha, em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Também se fala de ansiedade. Vamos procurar aqui. Olha, livro de Mateus, capítulo 6, e começa no versículo 25. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Vamos ver aqui. Só um momento, vamos ver aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, nem quanto ao que haveis de vestir. Nada é a vida mais do que o alimento, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que é mais importante? A vida ou o alimento? Porque se você não tiver vida, o alimento não serve para nada. Se você não tiver vida, a roupa também não serve para nada. Então a vida é mais importante. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que adianta estar ansioso? O que é que a ansiedade vai resolver na sua vida, no seu problema? Nada, vai piorar. Porque se você tem um problema e está ansioso, você fica paralisado. Você não consegue encontrar um caminho para a solução daquele problema. Para encontrar a solução, tem que estar em paz.
quem está calmo. Aí você vai pensando e encontra a solução. Mas ansioso, não tem como. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas essas coisas. Quem são os gentios? Aqueles que não conhecem Deus, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não acreditam em Deus. Esses são chamados de gentios aqui na palavra. Aqueles que acham que não existe Deus. Aqueles que acham que tudo sou eu. Tudo eu que faço. Ah, se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro para comer, nem para me vestir. Mas se Deus não abrir uma porta para você trabalhar, você não trabalha. Mas você acha que não, é a sua inteligência, é porque o mercado de trabalho está fraco, eu já mandei currículo para tudo quanto é lugar, ninguém me chama. Mas você já experimentou se render a Deus, ajoelhar, chorar nos pés dele, suplicar, conversar com ele, falar, Senhor, eu preciso de um emprego, Senhor, o Senhor está vendo a situação aqui de casa? Ah, mas eu não preciso falar porque ele vê. Não, ele nos deu um cérebro para pensar, um coração para sentir, olhos para enxergar, ouvido para ouvir, boca para falar. Foi ele que deu. Não é assim. Ele tá vendo, ele vai lá e faz. Não, você tem que reconhecer que ele é Deus em primeiro lugar. Tem que querer se achegar a ele. Tem que ter vontade de conversar com ele. Expor o assunto. Agradecer ao que ele já dá, que é a sua vida em primeiro lugar. E aí ele te abençoa. Porque ele é Deus. Você é criatura de Deus. Ele tem que ser honrado e glorificado em todo o tempo. E ele espera isso. Muitas vezes ele deixa que aconteça alguma coisa, uma falta de alguma coisa, para ver se você lembra dele. Para ver se você reconhece que ele é Deus na sua vida. Porque ele é Deus, nós não. Nós somos dependentes dele, não ele é dependente de nós. Ele não tem que fazer o que a gente quer. Nós é que temos que fazer o que ele quer. É diferente. Existe outro ditado popular no mundo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. As preocupações. Nossa, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? É aquele que não tem fé, é aquele que não acredita que Deus existe, que Deus é o nosso provedor. Ele fica preocupado com tudo e fica ansioso. Mas se você sabe que tem um Deus que vela por você, que não deixa faltar nada, você não tem motivo para ter ansiedade. Porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí vem o versículo 33. Buscai, pois, essa é a orientação do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual é o conselho? Busca a Deus em primeiro lugar, na primazia. Não lá, quando eu tiver um tempinho eu vou procurar Deus. Não, em primeiro lugar, busca a Deus, procura Ele, clama a Ele, se rende a Ele, chora nos pés dEle, o glorifique, o honre. E aí Ele vai prover todas as coisas que você está precisando. É assim que acontece. Portanto,
Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A gente tem que viver um dia de cada vez. A gente está vivo hoje, então a gente vive o dia de hoje, clamando ao Senhor, agradecendo pelo dia de hoje, louvando, honrando, bendizendo a Ele, obedecendo a Ele. O dia de amanhã a gente nem sabe se a gente vai estar aqui, porque a morte e a vida, quem cuida é o Senhor. Eu nem sei se amanhã eu vou estar aqui, por que eu vou ficar me preocupando com uma coisa que eu nem sei se eu vou estar. Então, gente, é isso que o Senhor tinha para falar, para mim e para você, sobre ansiedade. Busque o Senhor. Tá ansioso? Tá sentindo aquela palpitação no coração? Não consegue dormir? Tem insônia? Tem pesadelo? Fica ali o dia inteiro com aquilo na cabeça, a conta, meu Deus, eu tenho a conta de luz, a conta de água, meu Deus, o aluguel, não tenho dinheiro, nossa, estou desempregado, meu Deus, o que eu faço? E em vez de ficar batendo a cabeça para lá e para cá, e já experimentou se ajoelhar, fazer uma oração, falar, Senhor, fala comigo, olha, eu quero escutar o Senhor falar aqui comigo, vamos conversar, Senhor, eu sei que o Senhor é meu amigo, então vamos conversar. Eu tenho algumas coisas para falar para o Senhor. Eu tenho algumas orientações para pedir, alguns conselhos. Fala comigo. Abre a Bíblia, lê, conversa com Ele. Faça isso. E depois deixa aqui nos comentários e me fala se tudo não se resolveu. Porque o Deus que eu sirvo é aquele Deus que abre uma porta na parede. Ele abre uma porta onde nem tem porta. Ele não pega aquela porta que está fechada e abre, não. Tem uma parede que não tem porta, ele vai lá e cria uma porta e abre. Porque ele já fez comigo. E eu falo daquilo que eu vivi. Eu não falo daquilo que eu escutei falar, não. Daquilo que eu vivi. Então, ele pode todas as coisas. O Senhor me fez aposentar, só um pequeno detalhe. O Senhor me fez aposentar no meio de uma pandemia. Eu sou aposentada por idade. E no dia que eu fiz 61 anos, porque no dia que eu fiz 60, na lei antiga eu poderia me aposentar. Aí mudou a lei só com 61 anos. E foi em 2021, gente. Tava no meio da pandemia, tudo fechado. E eu falei, meu Deus, quando é que eu vou me aposentar pelo jeito? Só que eu fui lá no meu INSS aqui no celular, abri e vi no dia do meu aniversário, de manhãzinha, 6 horas da manhã. E vi que eu já tinha condições de me aposentar, que eu já tinha cumprido ali todas as regras. E aí eu fui ver dentro do celular, ali no meu INSS, no aplicativo, o que é que eu tinha que fazer. Aí ele estava pedindo a cópia de alguns documentos, eu peguei, tirei foto e mandei. E ele estava pedindo a minha carteira profissional. A minha carteira profissional, gente, a última, só para vocês terem uma ideia, foi quando eu trabalhei meu último emprego, que eu saí em 2020, quando começou a pandemia. Eu trabalhei 5 anos num call center. Depois de ter ficado mais ou menos uns 12 anos sem trabalhar com carteira registrada, porque nós tivemos durante 10 anos um salão de cabeleireiro, eu e o meu ex-marido. Então eu não tinha registro. E aí eu consegui um emprego, fiquei 5 anos nesse emprego. E aí começou a pandemia, acabou o contrato, eu vim para casa, 2020. Quando foi no meio, em agosto, eu faço aniversário em agosto de 2021, 6 horas da manhã, eu falei, vamos ver se eu consigo aqui, mas isso daqui vou ter que ir lá no INSS, tá fechado, vai saber quando é que vai abrir. Abri o aplicativo, meu INSS, pediram os documentos ali para encaminhar, tirei foto, mandei, pediram a carteira. Só que no meu último emprego, gente, eu fui abrir uma conta no Banco do Brasil, que a empresa pediu, e eu perdi todos os meus documentos.
Eu não sei como, mas eu perdi carteira profissional, RG, tudo que tinha ali dentro eu perdi. E aí eu peguei uma outra carteira que eu tinha, que tinha um espaço vazio, e pedi para a empresa de novo registrar, para não ficar sem registro. Só que eles queriam que eu mandasse todas as carteiras, desde quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, gente, em 1978, só para vocês terem uma ideia. Comecei num banco, trabalhei 10 anos num banco. E ali eu trabalhei muito. Eu tinha 5 carteiras profissionais e eu falei que estava faltando essa. E essa tinha outros registros também. Eu falei, e agora? Se eu não mandar, como que vai comprovar esse tempo que eu tenho que ter aqui? E aí eu fiz o quê? Fui pesquisando, eu vi que tinha ali que eu poderia ter a carteira digital, aí entrei ali na carteira digital, baixei, fiz ali o cadastro e tudo. E eu mandei a carteira digital, consegui mandar a carteira digital. Isso eram 6 da manhã. Quando foi 16 horas, 4 horas da tarde, eu recebi uma notificação no meu e-mail. Eu fui lá olhar. Lá estava escrito que a minha aposentadoria já tinha sido aceita e já estava tudo ok. E era dia 12, eu faço aniversário dia 12, que no dia 28 eu já teria o meu primeiro pagamento na aposentadoria. Ali já vinha todos os dados, qual banco eu ia receber, tudo. E eu sei de pessoas nas mesmas condições minhas que ficam, ó, para poder aposentar. Então, o Senhor já fez tantas coisas na minha vida. Isso é uma delas. Isso foi a última, uma das últimas coisas que Ele fez. Mas desde que eu o conheci, Ele já fez muita coisa, até cura. Muita coisa. Mas por quê? Eu, como pessoa, vocês viram que eu acho que não vai dar certo. Isso é a Cristina humana. Carne. Não, porque a gente tá no meio da pandemia e não vai dar certo. Mas eu faço meu devocional toda manhã. Antes de ver essa situação aí, no meu aniversário, eu já tinha feito um devocional, porque eu acordo e já venho para a Bíblia. Então ele foi lá e falou, olha filha, você pode não estar acreditando, mas eu sou seu pai, eu vou mexer aqui, eu vou olhar essa documentação e eu vou abrir essa porta aí para você. E eu sou aposentada. Desde lá, de lá para cá, sou aposentada. Então, gente, isso é só um. Eu tenho muita coisa que Deus já fez e aos poucos, aí conforme o Senhor vai orientando, eu vou contando para vocês o que Deus já fez na minha vida. Então, o que eu digo é assim, se vocês ainda não tiveram oportunidade de ter uma experiência com Deus, tenham. Porque é algo sobrenatural. Nunca mais vocês vão deixar de conversar com o papai, de ler a Bíblia todo dia, de cantar um louvor, de conversar com ele. Eu converso muito com ele lavando louça, vocês acreditam nisso? Ali eu tô lavando louça e eu tô conversando com ele muitas vezes em pensamento. E muitas vezes em muitas casas, ele me mostrou coisas que ele faria, coisas que ele me daria, eu lavando louça. Então nunca deixe de conversar com Deus, nunca deixe de abrir seu coração para Ele, nunca deixe de entregar sua vida para Ele. Façam uma oração. Senhor, eu quero muito entregar minha vida para o Senhor, eu quero que o Senhor dirija a minha vida, mas eu não sei como fazer. Mas eu te peço, tenha de misericórdia de mim, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Me guarda dentro do teu esconderijo, debaixo das suas asas. Me coloca, Pai, no centro da tua habitação. Eu quero saber mais do Senhor. Eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler. Fala comigo nesse pedaço, nessa página que eu for ler. Me orienta, me mostra através de sonho. Me mostra de alguma maneira que eu saiba que é o Senhor falando comigo. Faça essa oração, entregue a sua vida ao Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida.
ao Senhor e eu declaro com a minha boca que o Senhor será o meu único Salvador, único Deus. Eu não quero outro. Me livra, Senhor, de todas as tentações, de todo o mal. Não permita que eu venha adorar qualquer outra coisa no teu lugar. Que eu adore sempre o Senhor, que eu o busque sempre em todo momento. Faça essa oração, porque orar é conversar com Deus. E depois você me conta as experiências que você vai ter com o Senhor. Porque eu tive muitas e tenho até hoje. Sempre. Muitas surpresas. Então, é isso que o Senhor queria falar comigo, em primeiro lugar, né, com você. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês, porque no meu coração Ele falou muito. Deixa aqui um comentário de se você já teve alguma experiência com Deus, ou se você entregou a sua vida através desse vídeo ao Senhor, se essa palavra alegrou o seu coração, trouxe algum tipo de alívio, algum tipo de consolo. Eu vou querer saber. E eu vou sempre olhar todos os comentários e responder. Então eu já fico por aqui. Um bom domingo, um domingo maravilhoso. Que o Senhor visite não só você, mas como toda a sua família. Que a presença dele esteja aí na sua casa. Que todo tipo de enfermidade, todo tipo de problema, todo tipo de ansiedade, que Ele possa trazer a solução, a cura, a libertação, a solução. Que você possa ter a paz dEle, a paz que vem dEle, aquela paz que você consegue dormir bem, que você consegue ficar em paz, tranquilo, não importando o que esteja acontecendo. E que não falte nada no seu lar, nem o alimento, nem o emprego, nem a saúde, nem a união, nem a paz, nem o amor. É o que eu desejo para todos vocês nesse domingo. Que Deus os abençoe. Antes de sair, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal a crescer e mais pessoas possam receber essa palavra de Deus. Compartilha com os amigos, com a família, se puderem nas suas redes sociais. Vai me ajudar muito, ajudar a todos nós, né, no canal. E se não se inscreveram, se inscrevam no canal e clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu tenho vídeo de rotina na terça-feira e eu estou esperando a todos vocês. Deixa um comentário, não se esqueça. Fiquem com Deus. E até terça-feira. Bye!